vida onde a vitória não significa chegar em primeiro lugar, significa simplesmente você continuar. Esse vídeo fala sobre um cara chamado Derek Redmond. Ele correu pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de Barcelona, 1992, 400 metros raso, e ali no meio da corrida ele sente um estiramento no tendão, treinamento, tanta luta, tanta dedicação, e ele aborta de tudo isso por causa desse estiramento. Ele perde a corrida, mas o que mais me inspira nele é porque ele disse o seguinte: eu não vou parar, eu não vou desistir. Para mim, desistir não é uma opção. Quantas vezes na sua vida desistir tem sido o plano B? Quantas coisas muitas vezes nós abrimos mão, as pressões vêm, as circunstâncias vêm, os tendões ficam estirados, e por causa disso a gente desiste, a gente para. Eu gosto desse vídeo, eu gosto da pessoa do Derek, porque ele disse: cansado, eu continuo, abatido, eu continuo, ferido, eu continuo, sem apoio, eu continuo, sem pódio, eu continuo. Há uma honra reservada para quem não para. Percebe? A gente não está brincando, está pregando hoje. Há uma honra reservada para quem não para. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 10, versículo de número 35. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será recompensada, porque vocês precisam, diga comigo, perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, permaneçam, e então recebam o que Ele prometeu. O autor da carta aos Hebreus não está dizendo que você precisa ser um super-homem. O autor da carta aos Hebreus não está dizendo que você tem que ser uma super-mulher. A palavra de Deus não está dizendo que você tem que ser alguém que faz parte de uma elite espiritual para ter as promessas de Deus na sua vida. Ele diz que você precisa ser simplesmente alguém comum, mas que não para, que persevera, que é constante. E ele fala no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos. Diga comigo, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que retrocedem. Nós nos empolgamos com os novos começos, mas desprezamos o poder que há em continuar projetos antigos. Nós somos entusiasmados em começar, fracos muitas vezes para continuar. Deus não é um Deus de momento, o nosso Deus é um Deus de jornadas. Se nós vamos caminhar com Deus, se nós somos aqueles que almejam as promessas de Deus, é bom que eu e você saiba que constância é condição sine qua non para que possamos então atravessar a linha de chegada que Deus tem para nós. Todo mundo que eu vejo na Bíblia precisou passar pelo teste da constância. Abraão recebe a promessa de Deus com 75 anos de idade. Ele tem a promessa com 100 anos, que é quando Isaac nasce. Foram 25 anos caminhando, esperando, constância. Davi, ele foi ungido, ainda jovem, pelo profeta Samuel, mas ele só se torna rei 22 anos depois. 22 anos depois. José foi vendido pelos seus irmãos, quando ele ainda também era jovem, e do buraco ao palácio, você sabe do que eu estou falando, há um tempo atrás preguei sobre José, do buraco ao palácio, foram 13 anos, 13 anos como escravo, 13 anos no Egito, 13 anos como um ninguém, 13 anos de humilhação, 13 anos esperando o sonho se concretizar. José passou pelo teste do tempo, e me parece que Deus só exalta quem passa pelo teste do tempo. Me parece que Deus só levanta quem passa pelo teste da constância. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 25, ele diz, olha só o testemunho dele. Ele fala, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar.
eu estive continuamente viajando de uma parte a outra, eu enfrentei perigos, olha, nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos nos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede e muitas vezes fiquei em jejum. Eu suportei o frio, eu suportei a nudez, palavras do apóstolo Paulo. Mas o que me inspira é porque em 2 Timóteo 4, ele fala para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira da fé, eu guardei, Timóteo, a minha fé. As situações não roubaram a minha fé, as circunstâncias não roubaram a minha confiança em Deus, nada conseguiu me mover. A circunstância vem, não nos move, as situações vêm, não conseguem nos abater por completo. Elas podem fazer como aconteceu com Derek, nos deixar feridos, nos deixar com um estiramento no nosso coração, na nossa alma, mas graças a Deus, porque a figura daquele pai que desceu na arquibancada, fala para mim sobre a figura do Pai Celestial, que quando nós não podemos, Ele vem, quando não conseguimos, Ele abraça a gente, Ele tira os empecilhos do caminho, e Ele diz ao nosso coração: filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, aleluia. Tem alguém nesse lugar com quem eu estou falando aqui essa manhã? Tem alguém aqui nesse lugar que está ouvindo essa mensagem, está fazendo sentido? Você está entendendo o que eu estou falando? Não é sobre chegar em primeiro, não é sobre ter o pódio, não é sobre a medalha, é sobre não parar, é sobre continuar, é sobre perseverança. A promessa de Deus para aquele que persevera, a promessa de Deus para aquele que permanece. Você sabia que a palavra perseverança no original grego, lá de Hebreus capítulo 10, ela significa permanecer sob, permanecer confiante sob a tempestade, permanecer fiel sob tentação, permanecer em Deus sob os ataques do maligno, permanecer de pé sob qualquer circunstância que vem contra a minha vida. Você conhece essa moça? Coloca a foto dela. Essa foto, eu acredito que você já deve ter visto em algum lugar, já deve ter notado, quem sabe na mídia social. Você conhece ela? Então, na circunstância que essa foto se deu, ela não recebeu aplausos. Ela não recebeu aplausos. Ela foi vaiada, ela foi criticada, ela foi desacreditada. Rafaela Silva, Olimpíada de Londres de 2012. Naquele momento, disseram: Rafaela, você é uma vergonha. Como pode chegar nas Olimpíadas e perder na primeira luta? Do que adiantou tanto treino, tanta dedicação, tanto esforço, desperdício de vaga? Quem sabe uma outra judoca teria assumido o seu lugar e ter obtido para o nosso país um resultado melhor. Não foi palmas, foram vaias que ela recebeu, Rafaela Silva. Mas o pior de tudo, querido, não foi aquilo que os outros disseram para ela, foi aquilo que ela disse para ela mesma. Porque você sabe que pior e mais perigoso do que aquilo que os outros te falam, é aquilo que você fala para você. É aquilo que você fica falando para o teu coração. É aquilo que você fica gritando aqui dentro da sua alma, são os teus diálogos internos. E ela diz para ela mesma: não vou mais lutar, não entro mais no tatame, não entro mais em uma luta de judô, eu desisto, eu desisto. Pessoas chegaram a ela, a equipe, o time apoiou ela e disse: Rafaela, você não pode parar, você não pode desistir, você tem que continuar. E depois de um árduo trabalho com a pessoa dela, está aí, Rio 2016, pode passar. Aqui foi o resultado, o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas do Rio. Nas Olimpíadas, você nunca sabe o que é que te espera quando você não desiste.
Você nunca sabe o que é que te aguarda, querido, depois da linha de chegada. Tem algo mais poderoso que o pódio, algo mais brilhante do que a medalha de ouro. Como eu disse, há uma honra reservada para quem não para quem persevera, para quem continua. Quem sabe você está nesse lugar, você está dizendo assim: João, eu estou prestes a desistir, para mim não dá, desisto do meu lar, desisto da minha casa, não dá mais para viver com ele. Não pare, não desista, minha irmã, desistir não é uma opção para você. Não dá para ter ela, não dá para ficar com ela, João, você não tem noção, não tem mais como. A palavra de Deus para você essa manhã é que no altar você cancelou essa opção chamada desistir. Você cancelou isso, você cancelou. Quando você teve os seus filhos, se eles estão dando certo, se eles não estão, você está dizendo: acabou essa ideia de desistir, eu cancelo, eu rasgo isso da minha vida. As coisas não estão dando certo, o negócio não vai bem, a faculdade não vai bem, os estudos não avançam, o sonho não se torna real. Desistir não é uma opção para você. Vira para quem está perto de você e diga: desistir não é uma opção para você. Não é. Não é plano B, não é plano C, não é plano rei. Estou falando com alguém nesse lugar? Desistir não é uma opção para mim, não é uma opção para você. Não está dentro, nem mesmo do meu leque de possibilidades. Eu me lembro quando eu fui estudar, a mãe sabe disso, fui estudar na Austrália. O pastor ofereceu para mim a oportunidade dos meus sonhos. João, vai lá, a igreja vai enviar você vai passar um ano lá na Austrália, na escola lá do pessoal da Hilson, que você vai amar. Eu disse: eu topo, pastor. Cheguei lá, empolgado. Os começos são sempre cheios de empolgação. E eu estava vivendo teoricamente o sonho. Todo mundo dizia: João, você está vivendo o sonho, cara, come aí, manda foto, faz vídeo. E aí, com pouco tempo, eu estava mal. Eu não gostava das pessoas com quem eu morava. Eu achava todo mundo esquisito, não conseguia falar aquela língua, não entendia o que as pessoas falavam, eu detestava aquele negócio todo. E eu disse: quero voltar. E Deus começou a falar ao meu coração: João, você está muito acostumado a ser o primeiro. Você tem que aprender que vitória nem sempre significa ser o primeiro. Vitória significa permanecer de pé. Você vai permanecer de pé. Continue. Confuso, continue. Desconfortável, continue. Quando é inconveniente, continue. Quando está difícil, continue. Persevere, continue. Tenha fibra chamada constância. Permaneça. A Bíblia fala tanto sobre constância. É um dos temas que a palavra de Deus nos fala em todo o tempo. Primeiro, porque constância é a convicção que você sabe resiste à hora da provação. Jesus, em Lucas capítulo 8, verso 13, na parábola do semeador, Jesus ele disse que há pessoas que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Jesus disse: há pessoas que recebem a palavra, se empolgam com a palavra, entregam-se a Jesus, mas na hora da provação, na hora da dificuldade, quando as pressões vêm, porque elas não possuem raiz, elas desistem. Constância é a convicção que resiste à hora da provação. A hora da provação chega na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo. Por sinal, a hora da provação não poupa ninguém. Quem sabe o seu relógio é diferente do meu, e o ponteiro bate e a hora da provação chega em um momento para você e em outro para mim, mas chega para todo mundo. E quando a hora da provação vier, o que é que você vai ter para suportar a hora da provação? Emoção ou convicção? Emoção ou convicção? Porque as emoções servem para as experiências e para os momentos, mas é a convicção que te sustenta para a jornada. Olha, constância é a convicção que resiste à hora da tentação. Segundo, constância
é a marca do discipulado autêntico, porque em João 8:32, e começando no 31, olha o que Jesus fala no verso 31. Jesus se dirige aos judeus que creram nele, e ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para Jesus, quem verdadeiramente é discípulo dele, não é quem recebe a palavra, não é quem se empolga com a palavra, não é quem posta a palavra, não é quem escreve lá a palavra, não é quem conhece a palavra, é quem permanece na palavra. O discipulado autêntico está em permanecer, olha só. Constância é característica do discípulo autêntico. Constância faz parte do caráter de Jesus em nós. Paulo, ele escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 3, no verso 5, ele diz: ora, que o Senhor conduza o vosso coração a duas coisas, olha o que Paulo diz, que Deus vos conduza ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ao amor de Deus e à constância de Cristo. Jesus, o Cristo, ele é constante. Quando eu e você desistimos de desistir, quando eu e você cancelamos essa opção de desistir da nossa vida, quando somos constantes, nós estamos refletindo o caráter de Jesus. Quarto, constância é o ingrediente assim fundamental, indispensável à fé madura. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 5, Pedro começa a falar: empenhem-se para acrescentar a sua fé. E aí ele começa a dar uma lista de coisas que você e eu, nós precisamos acrescentar à nossa fé. Entenda, a fé é como uma semente. Ela só vai gerar frutos, germinar, surgir, crescer, tornar-se uma planta, se ela for adubada. A fé é adubada com o que, irmão? Pedro diz: acrescente à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança. A semente da fé só floresce com o adubo da perseverança. A semente da fé só floresce com o adubo da perseverança. Talvez você diga: João, eu preciso ser constante. Eu preciso ser constante. Como? Como, João? Qual o caminho? Até o momento só fizemos uma breve introdução. Mas ao longo da série, nós falaremos desse como. Nós iremos comentar sobre como ser constante. Eu quero começar hoje com 3 pontos em como ser constante, baseados em Colossenses capítulo 2, o versículo 6 e 7. Eu quero que você acompanhe esse versículo, porque aqui o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja, a igreja lá em Colossos, e ele fala o desejo dele para aquela igreja. Ele diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 6. Ele começa o texto dizendo o desejo que ele tem, que aqueles cristãos não apenas recebessem Jesus, mas que eles continuassem a viver em Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, tá bom? Começa assim: assim como, escute, vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Diga comigo, continuem. Assim como vocês receberam, receba e continue. Como? Continuem nele. Enraizados, diga enraizados. Edificados e firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo, ele diz: eu quero que vocês continuem. Como? Enraizados, edificados e firmados. Primeiro, enraizados. Enraizados é um termo que Paulo, ele toma emprestado do mundo da agricultura. A raiz, nós sabemos, é aquilo que está para além da superfície do solo, é aquilo que está lá embaixo, tomando os nutrientes que a árvore precisa para que ela viva. Muitas vezes não sabemos, mas o que torna uma árvore forte, o que faz com que uma árvore permaneça, por exemplo, na sua posição, mesmo com uma enxurrada, é a profundidade das raízes. Raiz, estar enraizado, fala para mim que a primeira coisa que eu preciso para continuar, para permanecer, para ser constante, é uma coisa chamada profundidade. Diga profundidade. Escute isso, você não pode
ser constante naquilo que você não é profundo. Não há como ser constante naquilo que nós não somos profundos. Incrível, porque a nossa geração, ela sofre uma síndrome, a síndrome da superficialidade. É a síndrome daquilo que eu chamo de só um pouco. As pessoas vêm à igreja, se envolvem só um pouco, entregam a vida a Jesus, buscam a Deus só um pouco, ouvem a palavra, mas leem só um pouco, sabem que Deus escuta, mas oram só um pouco, estão na faculdade, mas estudam só um pouco, trabalham, mas não se doam, não se entregam, andam a milha extra, vivem pelo salário do final do mês. É só um pouco, é só um pouco. Ministério, ocupa a posição, tem o cargo, tem o nome, lidera um grupo há 400 bilhões de anos, nada flui, nada floresce, e está aqui daquele mesmo jeito. Estou aqui só um pouco, sirvo, ajudo, mas você sabe, só um pouco, dentro do possível, dentro do conveniente, até o dia que os seus compromissos estiverem em função das suas conveniências, você não vai ser constante. Entendeu? Até o dia que os seus compromissos existirem em função das suas conveniências, você não vai ser constante. Tem gente que diz assim: ah não, igreja, não, foi domingo passado, foi na terça, esse domingo eu vou dar um time, estou fora, eu vou fazer outra coisa, surgiu aqui, tem um jogo aqui, eu vou. Tem 5 cultos aqui na igreja, 5, é porque o seu compromisso é em função da sua conveniência. Não há constância para os compromissos que existem em função da conveniência. Percebe? Querido, nós precisamos muito mais do que um assento na igreja, nós precisamos de raízes na igreja. Percebe? Nós precisamos muito mais do que um lugar para sentar na igreja, precisamos de raízes para estar plantado na casa de Deus. O justo floresce plantado na casa de Deus, é o que o salmista fala, e eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa, querido. Eu creio na promessa do Salmo 1. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda do escarnecedor, não se detém no caminho do pecador. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela ele medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e no seu devido tempo dá seu fruto. Quem sabe você está plantado na casa de Deus, aí tem alguém que fala assim: mas parece que as coisas não vão bem para você, né? Por que você está na igreja? Nada prospera. Por que você está na igreja? Foi demitido. Gente da igreja só prospera. Gente que está na igreja só tem. Gente que está na igreja só... Aí você vira para ele e diz assim: você não está entendendo, eu sou a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no devido tempo, só experimenta os frutos do devido tempo quem está plantado. Percebe? Quem está plantado. Se a gente não está plantado, não tem como experimentar os frutos do devido tempo. A sua folhagem não murcha. Percebe? E o mais incrível é porque o salmista diz que somos plantados não em qualquer lugar, mas à margem de um rio, plantado junto a ribeiros de águas. A provisão contínua, Jeane, para aquele que está plantado. É como se Deus dissesse: a escolha de estar plantado é sua, mas o sustento para continuar plantado é meu. Você decide estar plantado, mas eu te ajudo a permanecer plantado. Crie raízes, seja profundo. Para dessa história de só um pouco. Deixa esse negócio de só um pouco. Estou com os meus filhos, só um pouco. Só um pouco. Sou sacerdote do lar, só um pouco. Estou na igreja, só um pouco. Para disso. Pula de cabeça. Se envolve completamente. Porque onde não há profundidade, não há constância. Segundo fundamento. Porque Paulo, olha o que ele diz, a segunda palavra é edificados. A palavra edificado ele toma emprestado do mundo da engenharia. Edificado, edifício. Ele está dizendo que para ser constante temos que ser como um edifício. Ora, o que faz o edifício estar de pé é o alicerce, são os fundamentos. É isso que faz o edifício permanecer de pé, mesmo com os terremotos. Qual o fundamento da sua vida? Onde é que as coisas estão fundadas ou fundamentadas?
Pedro, em 1 Pedro, no capítulo de número 2, verso 6, diz que nós devemos estar fundamentados, edificados sobre Jesus, que é a pedra angular. Jesus, a pedra angular. A engenharia atual, ela usa colunas para sustentar o prédio. A engenharia dos tempos antigos usava, no caso, a pedra angular para sustentar o prédio, a construção. O que sustenta a minha vida e a sua, sabe o que é? É Jesus. O que faz estarmos de pé é Jesus. Escute, tudo aquilo que não está fundamentado em Jesus tem tempo contado. Tudo aquilo que na minha vida e na sua vida não estiver alicerçado na pessoa de Jesus tem tempo contado. Casamento que não está fundamentado em Jesus tem o tempo contado. Família que não está alicerçada em Jesus tem o tempo contado. Sonho que não está alicerçado em Jesus tem o tempo contado. Não importa. Não importa. Valores que não estão fundamentados em Jesus, caráter que não está fundamentado em Jesus, uma juventude que não está fundamentada em Jesus, um tempo que não está fundamentado em Jesus, vai acabar desabando, porque em Mateus 7 Jesus fala que existe a casa edificada sobre a rocha e a edificada sobre a areia, e aquela que foi edificada sobre a rocha, os ventos vieram, a tempestade se deu contra ela, mas ela ficou de pé, porque estava edificada sobre a rocha. A força não era da casa, a força era do fundamento sobre o qual a casa estava. Agora, aquela que estava edificada sobre a areia, o vento veio, a tempestade veio, o que aconteceu? Ela desabou, e a Escritura diz, grande foi a sua ruína, ou seja, pior do que se pensava, mais catastrófico do que o pessoal previa. E por quê? Não porque a casa fosse fraca, não porque a casa aparentemente fosse frágil, pelo contrário, era tão bonita, tão forte e aparentemente tão bem preparada quanto a outra casa, mas o problema é que estava fundamentada no alicerce errado. O alicerce estava errado, o fundamento estava errado, o fundamento estava errado. Você está pedindo para Deus mudar os resultados da sua vida, e Jesus está dizendo, muda o teu fundamento, muda o teu fundamento, muda o teu fundamento. Terceiro, para ter constância, Paulo diz que devemos estar firmados como fomos ensinados. Aqui ele está falando sobre uma firmeza que vem pelo conhecimento. É por isso que a terceira palavra que eu falo a você, além de profundidade e fundamento, é a palavra conhecimento. Diga conhecimento. Só somos constantes se nós conhecemos. Escute, aquilo que a gente não conhece, não tem como ser algo no qual a gente apresenta uma constância. Não há como sermos constantes sendo ignorantes. Digo a você, não há como você ser constante em Deus sem conhecer o caráter de Deus e as promessas de Deus. Não há como você ser constante em Jesus se você não conhecer a pessoa de Jesus, as promessas de Jesus, o caminho de Jesus, percebe? A beleza de seguir Jesus não há. Assim como a falta de conhecimento rouba a constância na sua vida em muitas outras áreas. Percebe? Gente que não conhece, por exemplo, o seu ramo profissional, sua área profissional, não vai permanecer ali no mercado. Porque a ignorância e a constância são inimigas, não andam juntas. Ou você conhece ou você não é constante. Constância vem também pelo conhecimento da palavra de Deus. Coisa boa, querido, é você conhecer quem Deus é, você conhecer as promessas do Pai, é você estar firmado no conhecimento da palavra de Deus, porque quando as situações vêm, quando o vale da sombra da morte vem na sua vida, você lembra, calma aí, eu não preciso desistir, eu não preciso retroceder, eu não preciso voltar atrás, porque eu sei que Ele está comigo, no vale da sombra da morte. A promessa de Deus para nós é, eu estarei com você, Ele vai fazer uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice vai transbordar, e a misericórdia e a graça vão me perseguir todos os dias da minha vida, eu sei disso. Se 1000 estão caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha vida mais parece a faixa de Gaza, é um completo caos, um conflito, uma guerra. Você diz, mas eu estou lembrado de que eu estou à sombra do Onipotente, eu estou no esconderijo do Altíssimo, percebe? Ele é o meu galardão e o meu baluarte, nada vai conseguir me derrubar,
Como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo a partir do que vejo, mas a partir daquilo que eu creio, olhando para aquilo que é eterno e não para aquilo que é temporal, percebe? Eu quero encerrar essa mensagem fazendo você entender isso. A gente colocou essas faixas aqui, simbolizando aquelas raias de atletismo, não é? E a ideia é que quem sabe quando você finalizar o culto, que na sua vida você também está correndo uma carreira. Hebreus capítulo 12 diz: corramos, pois, a carreira que nos está proposta. E quem sabe, como vimos no exemplo do Derek, o que aconteça com você é que você comece bem, o seu ritmo seja bom, o seu pique esteja maravilhoso, mas no meio do caminho você é surpreendido pelo inesperado. O que você menos pensou que podia acontecer, acontece. O que você menos pensava que podia te abater, te abate. O estiramento vem e você para não porque quer, mas porque aparentemente você está obrigado a parar. Você desiste não porque você quer, mas porque você foi pressionado a desistir. Continuar quando a gente está bem é fácil. Continuar quando a gente ainda sente energia dentro da gente é fácil. Continuar quando a gente ainda sente vigor e vitalidade dentro da gente é fácil. Difícil, você sabe, João, difícil é continuar na situação que eu estou. Difícil é ser constante cansado. Difícil é ser constante tendo parado, começado, parado, recomeçado muitas vezes. Difícil, João, é ser constante na decepção, na frustração. Difícil é ser constante quando você não sente que mais nada tem dentro de você, quando aparentemente não há nada mais para você oferecer. Ser constante aí é difícil. Ser constante quando você está vendo todo mundo lá cruzando a linha de chegada e você lá atrás, é que é difícil. Ser constante quando você olha para os frutos dos outros e a aparente esterilidade da sua vida, é que é difícil. Ser constante quando todo mundo está contando bênção e você está contando luta, é que é difícil. É quando o tendão estira e você cai, que a constância é testada na sua vida. Mas no poder do Espírito Santo e na autoridade de Jesus de Nazaré, eu vim essa manhã para dizer para você que desistir não é uma opção. Não é uma opção. Amém? Na sua vida, desistir não é uma opção. Na sua vida, desistir não é, meu irmão, na sua vida não é. Não é uma opção. Não é uma opção. Desistir não é, você está entendendo? Não é uma opção para ti. Você cancelou isso. Era uma opção. Até o dia que você viu que da arquibancada o Pai Celestial desceu e na cruz do Calvário Ele se entregou por você para dizer: eu estou contigo e não abro. Percebe? Não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. Desistir do chamado de Deus para a sua vida não é. Não é uma opção, Wesley. Não é uma opção. Desistir do chamado de Deus não é. Diante das oposições não é. Diante das críticas não é. Não é uma opção. Não é uma opção. Quando todo mundo desacredita você, desistir da sua fé não é uma opção. Quando as situações parecem não cooperar, abandonar Jesus não é uma opção. Desistir para você não é uma opção. Não é uma opção. E você vai continuar. Com a perna ou não, você vai continuar. Você vai perseverar. Você vai chegar até o final, pulando, manquejando, se sentindo frágil, vulnerável, aflito. Você vai continuar. Você vai até o final. E a vitória talvez não signifique no presente momento você com a medalha no peito, mas certamente vai ser o fato de que quando tudo dizia para você parar,
você disse não, porque eu não sou daqueles que retrocedem, eu não sou daqueles que param, eu não sou daqueles que desistem, eu não sou, eu persevero, eu continuo, porque na minha vida, desistir não é uma opção.